Conforme já tinha sido anunciado, que o tema desta semana é o perigo das más alianças. E tem como base esta palavra que acabamos de ler em 2 de Crônicas 18, de 1 até 27. Amados irmãos, nós somos um povo alegre porque nós temos Deus. Nós somos um povo abençoado porque Deus nos amou. Nós somos um povo escolhido porque antes que nós tivéssemos nascido, Deus já tinha um plano para cada um de nós. Então vamos nos alegrar, nós hoje estamos no encontro com Deus. Não estamos aqui ao acaso. Não viemos passar tempo, viemos ouvir Deus falando. Então vamos ficar na expectativa, pois Deus quer trazer uma mensagem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, o livro que nós acabamos de ler em Crônicas, segundo aquilo que diz as Escrituras, Crônicas é como se estivesse a dizer as coisas omitidas, pois as mesmas histórias que nós encontramos em Crônicas, também encontramos em Samuel e também em Reis. Mas há uma pequena diferença entre estes livros. Por quê? Porque no livro de Crônicas, ele enaltece a parte boa dos reis de Israel. Ele olha para aquilo que foi a ação dos descendentes do rei Davi. Então, Crônicas faz de Josafá aquilo que nós podemos olhar no livro que acabamos de ler, a principal personagem. Ao passo que, se nós formos a ver a palavra em 1 de Reis, capítulo 22, Josafá é secundário a Acabe. Agora, o livro de Reis, ele enfatiza aquilo que são os danos causados pelos reis que são idólatras, que não seguem aquela que é a palavra do Senhor. Então, se formos a olhar o título que aparece no capítulo, diz que é a aliança entre Josafá e Acabe. Então, estes dois personagens, é importante que nós possamos entender qual é a relação deles, olhando um pouco para aquilo que é a história, e possamos depois entender qual é a nossa situação hoje. Segundo a palavra do Senhor, ambos são reis que estavam no mesmo reino que é Israel. Então, esse reino dividiu-se em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte passou a chamar-se Israel e a sua capital Samaria, enquanto que o reino do sul passou a chamar-se Judá e a sua capital permaneceu Jerusalém. Se nós observarmos, vamos perceber que no tempo do rei Davi e do rei Salomão foi erguido um templo e o povo adorava a Deus nesse mesmo templo. Quando os dois reinos se dividiram, o templo ainda permaneceu em Jerusalém. E segundo as Escrituras nos ensinam, Deus permitiu que aqueles reinos se dividissem. E por conta disso, era uma divisão política, ou se possamos dizer uma divisão administrativa, mas não entrava na parte espiritual. Agora, segundo as Escrituras, nós acabamos percebendo que Acabe era filho de Jeroboão, e Acabe ele é tido na Bíblia como um rei, podemos dizer que aquele foi péssimo, ou que teve más reputações, pois ele é um rei que fez uma aliança com Jezebel, que pertencia a outros povos, e trouxe a idolatria para o reino de Israel. Então, nós, se formos observar com mais detalhe, nós vamos perceber que este povo, que era dirigido por Acabe, descendente do reino de Davi, fizeram muitas coisas que são desagradáveis a Deus. Então, e a palavra nos ensina que muitos dos reis que chegaram a tomar posse nesse reinado de Israel, eles tomaram por meios que não eram apropriados. Alguns deles usavam violência. Mas também nós podemos perceber que Jezebel procurou proibir aquilo que era adoração a Deus. Então nós estamos perante um povo que foi escolhido, que foi separado por Deus, mas que dividiu-se, e nessa divisão um povo não adorava a Deus. Se formos a perceber a outra personagem, que é Josafá, vamos perceber que ele é filho de Asa, e Asa era filho de Robão.
Então, nós encontramos Davi, Salomão, Robão, depois Asa e depois encontramos Josafá, que foi aquele que reinou em Judá. Então, Josafá buscou fazer aquilo que os seus antepassados fizeram, a herança do rei Davi. Ele buscou a Deus e andou segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então, a palavra também nos diz que ele promoveu um ensinamento para a lei de Deus. Quando ele tomou a posse, ele promoveu, buscou profetas para ensinar o povo aquela que é a lei de Deus. Porque ele sabia que por meio dessa mesma lei, ele iria obter a vitória. E ainda examinando as escrituras, nós vamos encontrar que os povos vizinhos, que às vezes guerreavam, eles ficavam com temor de Josafá, porque sabiam que eles tinham o Deus verdadeiro. Eles adoravam um Deus da vitória. Agora, o que levou Josafá a fazer uma aliança com o povo do reino do norte, de Israel, ou fazer uma aliança com Acabe? Se nós olharmos para a palavra que acabamos de ver, logo no primeiro versículo, ele enfatiza: tinha, pois, Josafá riquezas e glória e abundância. Então percebemos que era alguém que estava em boas condições. É aquilo que as escrituras nos dizem. Mas em seguida ela diz: e aparentou-se com Acabe. Aparentou-se. A palavra aparentar pode querer dizer aparência, mas também pode dizer-nos que fez um laço de parentesco. E segundo a palavra que nós vamos a ver nos versículos mais adiante, ou no capítulo 19, nós iremos perceber que Acabe permitiu uma aliança de parentesco, pois o seu filho casou com a filha Josafá deu o seu filho para que pudesse se casar com a filha de Acabe. Então houve aqui uma aliança de parentesco. Então, por via desta aliança, percebe-se que Acabe, se ele era abençoado e tinha todas as coisas, conforme a palavra aqui nos diz, tinha glória, riquezas e abundância, ele estava a buscar também se fortificar numa aliança. Ele estava a buscar se fortificar numa aliança política com outro reino. Porque nos outros povos, antigamente, uma aliança de casamento entre Deus e reis fortificava, mantinha aqueles dois povos unidos. Agora, nós vamos perceber o seguinte: onde é que está o perigo dessa aliança? E vamos recordar também que o nosso tema é o perigo das más alianças. Então, se nós formos a perceber as escrituras, nós vamos encontrar que o diabo, muitas das vezes, ele não é forte quando nos ataca diretamente, mas quando ele usa a astúcia para poder nos atacar. Então, ele usa um caminho que pode não estar à vista dos nossos olhos para poder nos atacar. E ele é mais forte, porque nós não nos apercebemos diretamente que aqui é o diabo que está a entrar. Então, nesta palavra que nós acabamos de ver, Josafá deixou-se persuadir por Acabe e fez uma aliança, sabendo ele que Acabe era de um rei que tinham práticas que não agradavam a Deus. Mas, se nós formos olhar de onde é que vem a essência disto, se nós formos abrir o nosso livro em Êxodo 34, 12, tem como título: Deus faz um pacto. Assim diz a palavra do Senhor em Êxodo 12: guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares transtornareis e as suas estátuas quebrareis e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Se nós percebermos esta palavra, nós devemos perceber que Deus zeloso quer dizer que é um Deus ciumento. É assim que a palavra nos ensina. Então, são duas coisas heterogêneas. Heterogêneas, estamos a dizer, de duas coisas que não se misturam.
Se pegarmos um balde de água, nós colocarmos óleo e depois colocarmos água, havemos de conseguir ver que aquilo não fica uniforme. Iremos perceber que aqui existe uma camada de óleo e existe outra camada de água. Então Deus, Ele não queria permitir que o seu povo se misturasse com o povo das outras terras que Ele ia conquistar. Pois Deus, Ele separou o seu povo do Egito. E durante a caminhada para a terra prometida, Ele fez uma aliança com o seu povo. Mas onde é que estava o perigo no meio disso? É que quando essas alianças são feitas com outros povos, é normal aquilo que hoje em dia nós dizemos que o mundo entrou na igreja. Em vez da igreja ir contaminar o mundo por aquilo que é a situação. Então, a igreja daquele tempo que era Israel, Deus estava lhes advertindo sobre o perigo deles adotarem as práticas dos outros povos. E isso não seria agradável para Deus. Então Deus está a advertir aqui ao povo com aquele pacto que fez. Só que com o andar do tempo, de geração em geração, alguns hábitos foram se perdendo. E este povo perdeu a noção daquele que é o pacto que tinha feito com Deus. E isso não agradou a Deus de forma alguma. Amados irmãos, se nós formos a perceber o que quer dizer aliança, aliança, segundo aquilo que o dicionário diz que é associar-se, diz que é unir, diz que é uma ligação, diz também, segundo o dicionário, que é reunir no interesse ou objetivo comum. Quer dizer o quê? Que dois povos que são heterogêneos estavam unidos por um mesmo objetivo. Dois povos que cultivam, aquilo que são hábitos diferentes, estavam unidos no mesmo propósito. Mas onde é que está a falha no meio disso tudo? A falha está porque não houve a devida consulta a Deus. Então, muitos de nós, no nosso dia a dia, nós nos envolvemos em associações ou uniões. Podemos olhar ao exemplo do casamento. O objetivo comum é constituir uma família. Podemos também perceber que existem associações ou alianças políticas que são feitas entre governos, quando eles têm um objetivo. Existe também aquela aliança que nós podemos considerar que é aliança militar, ou pode ser uma aliança comercial, porque tem um objetivo em comum. Mas aí é onde mora o perigo. Então nós queremos perceber quais são as lições da aliança entre Josafá e Acabe. Neste caso, aquelas alianças que são mais diante de Deus. Pois quando nós observamos a Bíblia ao longo dos outros capítulos, nós vamos perceber que Deus não se agradou nem tampouco com aquela que foi a atitude que eles tomaram. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é que as alianças mais trazem decisões erradas. Então, qual é a base que nós vamos tirar com isso? Se nós olharmos no primeiro versículo, diz que aparentou-se com Acabe. Então, essa decisão de Josafá de criar parentesco com Acabe foi uma decisão errada. Então, conforme já tínhamos dito anteriormente, provavelmente ele estava à busca de mais poder político. Mas também nós podemos perceber que Acabe é que foi Josafá é que foi ter com Acabe em Samaria. Então, muitas das vezes, a decisão de sair do lugar onde nós estamos para um lugar que nós sabemos que abunda o mar, abundam práticas que não são abomináveis a Deus, e nós nos deslocamos para lá sem antes consultar a Deus. Então, essa também é outra decisão errada, em que nós muitas das vezes vamos nos meter em lugares que Deus não aprova. Então, chegamos lá, acabamos ficando corrompidos ou contaminados com aquela medida. Então, Deus está a advertir aqui ao povo da necessidade de vigiar sobre aquilo que são as más alianças. Então, se nós formos a ver a palavra do Senhor em Salmos 1, versículo 1, ela diz que são bem-aventurados todos aqueles que andam, bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Então, estava claro aqui para Josafá que Acabe era um povo que estava envolvido em idolatria.
mas ele saiu e deslocou-se para aquele lugar. Então, a segunda lição que nós podemos tirar desta mesma palavra é que existe uma influência negativa nessas alianças, pois existe aquilo que podemos chamar de persuasão, somos persuadidos. Se nós olharmos aqui no versículo 2 e 3, o que diz? E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu. Amados, se nós olharmos bem para aquilo que diz esta palavra, nós vamos perceber que Acabe, quando chegou em Samaria, foi recebido com honras. Perdão, Josafá, quando chegou, foi recebido com honra por parte de Acabe. Foi bem recebido. E isso criou orgulho nele, pois podemos perceber que foram abatidas ovelhas, ele teve uma boa recepção. Então, muitas das vezes, o inimigo, ele usa-se dessa parte, porque o nosso coração, ele também gosta de ser levantado. O nosso coração, ele gosta de pôr em cima. Então, muitas das vezes, é uma estratégia para poder te deixar cair, ou te persuadir para um lado errado. Então, acaba envolvido no meio daquela situação, ele olhou, percebeu que eu aqui estou sendo bem recebido, estou aqui para neste reino, e ele acabou se iludindo. E tudo aquilo, segundo a palavra, era para poder persuadir. Então, muitos de nós, nas nossas alianças, sofremos de forma diferente, mas esse tipo de situações. Em alguns momentos pode ser numa relação de matrimônio, em que nós queremos contrair um matrimônio com alguém. Alguns de nós podem estar na graça do Senhor e outros podem não estar na graça do Senhor. Então, aquela pessoa que vai buscar uma pessoa que não está na graça do Senhor, é preciso perceber que não estão no mesmo espírito. Então, é normal aquela pessoa que está fora chegar na casa do Senhor, dependendo daquilo que são os interesses, pode até fingir que está de acordo com aquilo que a palavra ensina, que segue, mas depois de se consumar o ato, a pessoa se revelar. Aquilo que se diz muitas das vezes, que o namoro é uma ilusão, mas o casamento é que diz diretamente o que é o dia a dia das pessoas. Então, existe muito este lado. Mas isso não quer dizer que quando nós fazemos um laço de parentesco com alguém que não está na graça do Senhor, nós não somos abençoados. Não é isso que a palavra nos ensina. Mas o que acontece, está escrito aqui pela palavra do Senhor, se formos examinar a Bíblia, é que esses povos que nós fazemos alianças com Ele, essas pessoas que nós trazemos, eles devem também entrar na vontade de Deus. Então, muitas das vezes, eles devem também querer seguir o mesmo Deus que nós seguimos, que é para evitar que haja perturbações dentro do próprio lar. Mas também, se eu estou com alguém, ou se eu vou buscar alguém que não está no mesmo caminho, eu tenho que saber que, se eu fiz uma aliança e Deus testemunhou, eu tenho que permanecer nessa aliança, porque Deus já testemunhou. E permanecer nessa aliança, o que a palavra nos ensina? Que nós temos que orar para que aquela pessoa que está conosco, que fez associação conosco, também ela se converta. E nós temos que perceber o seguinte, segundo o que a palavra nos ensina, é que aquela pessoa que nós trouxemos ainda não está no mesmo nível espiritual que nós estamos. Então, nós vamos perceber que é como se diz, é um bebê que ainda se alimenta de leite. E você já é alguém que está crescido, que se alimenta de alimento sólido. E muitas das vezes, você está com alguém ao seu lado e diz que não suporta aturar esse bebê, mas você já selou a aliança, você sabia que leva o seu tempo para aquela pessoa também crescer espiritualmente até chegar ao seu nível. Então, se nós fizermos uma aliança, segundo o que a palavra nos ensina, é que Deus ele é fiel na sua palavra. O próprio Deus, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os mares, sobre a terra, os rios, o monte, todas as coisas. Ele deu autoridade para o homem ter domínio sobre a terra. E em nenhum momento, na sua palavra, ele chegou a mudar aquilo que é a sua palavra.
mesmo sabendo que este homem se desviou. Então, se Deus ele é fiel com aquilo que é a sua palavra, com os seus compromissos, nós também temos que ser fiéis com aquelas que são os compromissos que nós fazemos. Agora, temos que ter a atenção de ter o cuidado necessário antes de nós fazermos essas alianças, antes de nós fazermos esses compromissos. Vamos dar exemplo do matrimônio, porque é algo mais visível que nós podemos perceber do ter uma aliança, mas pode ser uma aliança política, pode ser uma aliança de negócio que nós estamos fazendo. Por quê? Porque em determinado momento, aquela pessoa que não está no mesmo espírito vai trazer mais práticas para nos influenciar. Se nós acompanharmos como é que foi a história de Israel, nós vamos perceber que desde Josué que carregou o povo, Deus mandou que pudesse se desfazer de todo aquele povo que estava naquele lugar para poder conquistar a terra. Mas a determinado momento, segundo a palavra de Josué capítulo 9, diz que houve um povo que camuflou-se, não revelou a sua identidade. E Josué acabou fazendo uma aliança precipitada com ele, sem antes consultar a Deus. E isso serviu de um jugo para o mesmo povo, porque já tinha sido selado aquela aliança, Deus já tinha dado a sua palavra. Então ele não se desfez daquelas pessoas. E mais tarde é que houve um rei que acabou destruindo aquele povo, que tinha feito aquela aliança. Então, se o próprio Deus permitiu fazer, vocês já fizeram essa aliança, então permanece. Então, muitas das lutas que nós acabamos enfrentando no nosso dia a dia, porque estamos, posso assim dizer, num jogo desigual, ou adotamos uma aliança que não é correta, então entramos numa luta ou numa batalha de coisas que não são nossas. Então, aquele povo que fez aliança com Josué trouxe mais práticas, trouxe idolatria e criou confusão ali no meio. E não havia outra saída senão orar. E se nós olharmos, Deus foi com Josué em tudo aquilo que ele fez. Ele falhou por aquele instante porque não quis consultar a Deus. Então, muitas das vezes, nós temos que dar-nos o tempo de consultar a Deus para aquilo que são as alianças que nós vamos fazendo. Nós podemos também perceber o que diz Provérbios 28, 26. Podemos ver aquilo que diz em Provérbios 28, 26. Diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Está claro, diretamente. A palavra foi direta e diz: nós não devemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração deseja muitas coisas que os nossos olhos veem, mas nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Por quê? Porque é normal o meu coração desejar algo, mas não estar de acordo com a vontade de Deus. É normal o meu coração estar muito desejoso, ansioso de algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Então, não devemos confiar no nosso coração, devemos confiar em Deus. Então, esta palavra que está aqui a nos dizer, nós conseguimos perceber aqui que Josafá deixou-se iludir e achou que não precisava. Porque ele logo aqui, se nós olharmos, ele diz: como tu és, no versículo 3, serei eu e o meu povo, como o teu povo seremos contigo nesta guerra. Então está dizendo que nós seremos um num determinado propósito. Ele se esqueceu que aquele povo estava em mais práticas. Mas, acima de tudo, esta palavra em Crônicas, ela nos traz um ensinamento muito bom, que é trazer a parte boa que Deus sempre toca nos seus. Então Josafá, segundo esta palavra, ele voltou a questionar no versículo 4, quando ele diz: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então ele lembrou-se de que não, ele tem que consultar a palavra do Senhor. Mas o que aconteceu com Acabe? Acabe acabou trazendo vários profetas e deram ali uma mensagem de que sim, podemos ir nesta guerra, o Senhor é conosco e você vencerá nesta guerra. Mas o que aconteceu depois? O próprio Josafá não se sentiu confortável, porque no versículo a seguir ele perguntou: mas além destes aqui que estão a dizer isso, não existe outro profeta? Então ele disse: existe um chamado
isto, muitas das vezes, nos leva ao ponto 3, que nós queremos ver nesta lição. Que quer dizer o quê? Que a outra consequência de não obedecer à vontade de Deus é que quando fazemos essas alianças, nós praticamente estamos entrando numa parte que não obedecemos à vontade de Deus. O que acontece aqui, em poucas palavras? Acabe é um rei ímpio, corrupto, é um rei que não obedecia, não queria nada saber com Deus, e ele queria ouvir aquilo que o coração dele diz. Então, quer que aquelas pessoas que estão os conselheiros dele digam as coisas que o coração dele quer ouvir. Ele não está disposto a ouvir aquela que é a vontade de Deus. Então, ele praticamente encostou o Miqueias para dar ouvidos àquilo que a vontade do coração dele dizia. Agora, o que acontece muitas das vezes conosco? Também é a mesma coisa. Porque nós somos ensinados a palavra, aprendemos a palavra, mas em determinado momento, quando estamos para uma determinada aliança, nós queremos seguir aquilo que o nosso coração está dizendo. Queremos seguir aquela voz que muitas das vezes vem de fora ou vem do outro lado para dizer, não, faça isto, faça aquilo. Então é o que aconteceu aqui com Acabe. Ele desprezou a voz de Deus. Então muitos de nós, no nosso dia a dia, muitas das vezes desprezamos a voz de Deus. Então aqui Deus está nos a chamar a razão de que há um perigo em nós desobedecermos a sua vontade. Então essa parte da astúcia que Satanás usa, muitas das vezes passa desapercebida. É por isso que a palavra nos diz que nós temos que vigiar e orar constantemente. Há coisas, amados irmãos, que nós podemos não enxergar os nossos olhos, mas se formos fervorosos com a oração, Deus irá nos revelar. Se você tem dúvida sobre alguma coisa que quer fazer, tem um plano, entregue esse plano nas mãos do Senhor e confie. E peça a Deus que Ele te dê a resposta. E tenha paciência para poder esperar e receber aquela que é a voz do Senhor. Não se precipite, porque a palavra aqui nos diz que Acabe, segundo a profecia de Miqueias, é que Miqueias disse que o povo seria disperso e Acabe não voltaria daquela guerra. E assim aconteceu 100% tal como Miqueias tinha previsto. E Acabe já tinha ordenado que Josafá fosse encarcerado até que ele voltasse. E ele disse, é que tu vais voltar. E a palavra nos diz que ele não voltou. E ainda mais, nos mostra um perigo eminente que esse povo teve nesta guerra. Por quê? Porque quando eles chegaram nesta guerra, Acabe disse, são os dois reis, disse, tu permaneças vestido de rei e eu edificar um civil. E os reis da Síria, quando iam atacar naquela guerra, foram atrás daquele que estava vestido de rei. E a palavra nos diz que Josafá era o único que estava no papel de rei. Quer dizer, no meio daquela aliança, ainda conseguiu pôr Josafá em perigo, quando estava lá só para lhe ajudar. E o que aconteceu? Josafá teve que clamar a Deus para poder obter o socorro. E a palavra nos diz que Deus respondeu a Josafá. E conseguiu dispersar, ele se salvou. Então está a enaltecer uma falha que cometeu, mas que teve a resposta positiva de Deus. Então, nós também no nosso dia a dia podemos cometer as nossas falhas. Mas se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus é justo e fiel para Ele nos dar o livramento e Ele nos dar a vitória. E tem um outro exemplo muito bom que nós também podemos tirar. Porque há muito palavreado, por assim dizer, acerca do jugo desigual. Provavelmente fosse necessário um estudo para entrar em detalhes sobre isso. Mas nós podemos ver o exemplo de Raabe, que em Josué 2, 1 a 24, diz que houve uma aliança dos espias com Raabe em Jericó. A palavra nos diz isso, que houve uma aliança. Então, Raabe fazia parte do povo de Jericó, mas todos foram exterminados, mas ela não foi. Por quê? Por que ela não foi? Porque ela decidiu, naquele momento que recebeu aqueles espias, fazer uma aliança com Deus. E Deus poupou a vida dela e da sua família. Isso para dizer o quê? Por mais que nós estejamos envolvidos numa aliança que está fora da vontade de Deus, se aquela pessoa que conseguir aceitar a Deus e seguir a Deus, Deus será com ela. Porque o que Deus não quer, não é dizer que você é um povo daqui, não pode se misturar com o povo dele. Ele ama todos nós de igual maneira. Mas Ele quer nos separar de alianças que podem nos corromper.
dá o dízimo. Ah, não vai naquele programa da igreja. Ah, não faz isto para Deus. Você só se preocupa com Deus, nunca se preocupa contigo. Então, são essas alianças que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós temos que perceber que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a partir do momento que aquela aliança entra de acordo com a vontade de Deus, convida a Deus e sela com Deus. Deus é justo, é um Deus de amor, para poder selar aquele compromisso e dar a vitória ao seu povo. Então nós devemos buscar a Deus. Eu posso olhar para a nossa igreja e perceber que nós temos muitas mamás aqui dentro da igreja. Provavelmente os seus esposos não estejam aqui. Vamos orar. Vamos buscar a Deus para que Deus também traga eles para a casa do Senhor. Já temos ouvido vários ensinamentos que nos dizem que não entremos em uma luta com a carne, chegar a discutir porque isto não vai bem. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos buscar a Deus, que no tempo certo Ele vai dar a resposta. Não desanime minha irmã, não desanime meu irmão. Deus é fiel. E Ele é o princípio e o fim. Ele nos fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo. E essa aliança que Ele fez conosco por meio de Jesus Cristo nos deu acesso direto a Deus. A partir do momento que Ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou, já não há mais intermediários, somos nós e Deus, e nós somos salvos, somos justificados para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós permanecermos nessa mesma graça e buscarmos verdadeiramente de todo o nosso coração, Deus é fiel.